Vamos para mais um react. Hoje vamos reagir a Unilismo em Bob SB129, Unilismo em episódio de Bob Esponja, do canal do Espantalho. Deixa uma inscrição, deixa um like aqui também e bora lá. É mais um dos canais que eu sou inscrito na minha conta pessoal, só que na conta do canal nunca tive no react do vídeo deles e essa é a primeira vez. Então... Se tem um personagem de Bob Esponja que a gente abordou muito aqui, é definitivamente o Lula Molusco. Ele é um dos personagens mais criativos desse desenho. Não que os outros sejam ruins, mas eu sempre achei o tocador de clarinete o mais destacável. Uma das suas características mais marcantes é ele ser ranzinza, rabugento. Mas a gente não pode negar que a gente consegue se identificar com ele na parte dele só. Quando você vira adulto, é que nem fala, né? Tipo assim, depois que você quando criança, mas você vira adulto, você era o Molusco. É tipo isso, querer né? um pouco de paz em meio a tanta gente barulhenta e que praticamente não deixa ele respirar. Eu quero isso agora. Sossegado. Um episódio que é focado não apenas nesse personagem, mas também em um conceito filosófico interessante é logo na primeira temporada. Na primeira Eu não sei o que é niilista. metade do episódio 14, o SB129. Episódio mais niilista que eu... Beleza. Povinho, eu suponho que vocês já tenham ouvido falar de niilismo, certo? Caso não saibam, não se preocupem, que mais de uma vez eu vou tentar explicar aqui os conceitos que eu não possuo propriedade para definir, mas sim o direito de debater e fazer comparações entre a arte e dessa vez filosofia. Ou melhor, um desenho de uma esponja do mar que usa calças e uma pequena teoria. O que acontece com a gente depois da morte? Vocês vão entender mais pra frente. O episódio começa Mererê, cara. um domingo de manhã, e o Lula Molusco pretende praticar clarinete, como sempre. Até que ele é nem um pouco surpreendentemente interrompido pelo despertador do Bob Esponja, que por algum motivo fica... O cara chegou a se engasgar ali, mano. virado pra casa do seu vizinho. Feito pra incomodar, né? Vou ver, deu mais de Bob Esponja. Eu acho que pro Lula Molusco não acordar atrasado, eu vou virar um despertador pra cá, nós acordamos junto. Bob então convida ele pra caçar água viva, e ele recusa na hora. Mas o Bob não entende, já que o Lula Molusco tava com o seu clarinete literalmente enfiado em sua goela. Então a duplinha Bob Esponja e Patrick batem a porta do Lula Molusco, perguntando se ele já tá pronto. Ele diz que não a cada vez que aqueles dois aparecem pra encher o saco dele perguntando se ele já tá pronto. Até que ele pergunta se o Bob não devia estar trabalhando, e o Bob responde que bem que gostaria, mas ele não pode justamente por ser domingo. O que dá uma ideia no Lula Molusco. Nossa, já vi gente gostando de trabalhar, mas nunca vi ninguém ficar triste com o domingo. Ele diz que já volta, se dirigindo discretamente ao Siri Cascudo. E lá dentro ele confirma que de fato não tem ninguém ali, seria o local perfeito para ele tocar o clarinete. Porém a sua esperança de tocar dura pouco, porque de novo a duplinha dinâmica aparece. A esperança de tocar é foda, mas... Eu sou criança, eu tô falando. Tenho 15, mas a mentalidade é de baixo. E eles estão justamente procurando pelo Lula. Pelo Lula Molusco, que fica bem claro. Com medo de ser achada por aquela... Parece. E eles estão justamente procurando pelo Lula. Pelo Lula Molusco, que fica bem claro. Com medo de ser achada por aquela dupla infernal, o Lula Molusco se esconde no refrigerador do local, conseguindo despistar eles. E quando ele pensa que eles já foram embora, ele tenta abrir a porta do refrigerador, não conseguindo mexer a maçaneta. Nisso ele fica um pouco desesperado, mas tenta se acalmar dizendo que as pessoas vão sentir a falta dele e vão vir procurar. Até que de maneira cômica, porém literal, aparece o clássico card 2000 anos depois, e o Lula Molusco aparece completamente congelado. Terceiro do cara, meu. Passou tanto tempo que as dobradiças da porta enferrujaram e caíram, fazendo com que a porta caísse junto do Lula Molusco no gelo. Então, um Bob Esponja futurista com foguetes no lugar das pernas aparece e descongela o Lula Molusco. E nisso ele acorda, repetindo as suas últimas palavras ditas. Ele pergunta a esse Bob se seria o Bob que a gente conhece, mas ele é respondido que não. Esse aqui se trata de um Esponjatron, e ele dá boas-vindas pro Lula Molusco ao futuro. O Lula Molusco fica desconfiado, mas quando ele vê que tudo ao seu redor tá cromado, até porque tudo no futuro tem que ser cromado, ele percebe que realmente se passou muito tempo desde quando ele entrou naquele refrigerador. O Esponjatron apresenta os seus clones, sendo que cada um deles era nomeado com uma das 486 letras do alfabeto do futuro, o que faz com que o Lula Molusco apenas deite no chão e comece a se remexer de um jeito bizarro, repetindo a palavra futuro. Até que então ele recebe ajuda para voltar ao normal, com o Esponjatron simplesmente tocando um tijolo na cabeça dele. O Lula Molusco fica tão indignado de estar no futuro que ele vai descontar a raiva dele nesse Bob,
ele, falando que aquele não era o lugar dele e que ele queria voltar pra casa. Ele pede ajuda aos clones, que só respondem com um convite pra caçar água-viva, o que acaba ocasionando com uma versão do Patrick de duas cabeças, o Patrick Tron, spawnar ali, já com a redinha pra caça. O Esponja Tron, então, finalmente diz que existe uma máquina do tempo, mas da direção errada, fazendo com que o Lula Molusco fosse pra uma sala de abridor de lata, o que deixa ele nesse estado aí. Já na sala correta, ele encontra uma alavanca com a opção futuro e passado, e uma chavezinha. Ele ativa a máquina e Fala, se o Bob Esponja tá no futuro e tá no passado. baixa a alavanca, assim sendo transportado pro passado. O problema é que ele foi parar em um passado muito passado. Ele se depara com duas criaturas, versões primitivas do Bob e do Patrick, como se os dois fossem espécies à parte. Esses dois vão ficar curiosos com o Lula Molusco e tem um surto ao encontrarem uma água viva, mas ele ignora, e mais uma vez tenta ficar em um cantinho para tocar o seu clarinete. Porém, como sempre, ele é interrompido por aqueles dois gritando ao ficarem segurando aquela água viva. Aí o Lula Molusco se vê na obrigação de ensiná-los a pegar essa água viva como umas arredinhas improvisadas. E o Lula Molusco que criou o esporte de caçar água-viva. Eles aprendem e quando o Lula Molusco vai tentar tocar de novo, ele até consegue, mas a péssima qualidade musical apenas incomoda aqueles dois, que por consequência tentam atacá-lo. Lula Molusco volta para dentro da máquina do tempo e consegue quebrar a alavanca, ou seja, não seria mais possível viajar entre passado e futuro. A máquina então se teleporta para uma dimensão psicodélica e se desfaz. Lula Molusco surge um espaço completamente branco, só com os quadradinhos coloridos aqui e ali. Ele acredita que terá sua tão esperada paz agora que tá sozinho. Porém, esse é o problema agora. Completamente sozinho e um espaço sozinho. Sem absolutamente nenhuma outra voz ou presença além da sua. Ninguém pra incomodar ele, mas também nenhuma outra forma de vida que ele possa interagir. Sozinho. Ele tá totalmente sozinho. Ele começa a surtar, correndo, tentando sair dali o mais rápido possível, procurando pela máquina do tempo, até que ele começa a pular, e aí ele quebra o chão, caindo na sala da máquina do tempo que tava logo antes. Ele começa a dizer como sente falta de casa, da fenda do biquíni e até mesmo do Bob Esponja, até que justamente, depois de afirmar isso, a máquina é transportada pra frente da sua casa, onde o Bob e o Patrick pareciam estar esperando A máquina parecia que queria dar uma lição de moral, então o Lula Molusco por ele. Ao sair, ele fica contente em ver os seus insuportáveis vizinhos, os quais ele realmente sentiu falta por alguns breves minutos. O Lula Molusco tenta explicar pros dois o que aconteceu com ele, até dizendo como ele tá feliz em ver eles. Porém, foi só o Bob ter convidado ele de novo pra caçar água-viva que o Lula Molusco volta ao seu estado natural, recusando de uma maneira bem agressiva. E ele ainda pergunta quem que foi que inventou essa brincadeira, tendo como resposta o que vimos nesse episódio, Lula Molusco que inventou essa brincadeira de caçar água-viva. E o episódio termina ele criou o maior pesadelo. com os dois rindo da cara dele. Então, Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só Então, com eu o vou poder da imaginação. Conheça a Base 44. Pagar o YouTube Premium pra não ver mais propaganda. Uou! Então, gente, niilismo, que vem do latim nihil, que significa Peraí, que cara escrito dele. ali, deixa eu dar uma lida aqui. Então, gente, niilismo. Ponto de vista que afirma Peraí. Ponto de vista que afirma serem as crenças, as verdades e os valores tradicionais, desprovidas de fundamento, de sentido e de utilidade, a ausência absoluta de fé Que vem do latim nihil, que significa nada. literalmente nada. O niilismo é uma corrente filosófica que nega ou questiona o sentido, o valor e o propósito da vida e da existência. Sabe aquele teu amigo que diz que depois da morte não tem mais nada, que tu só deixa de existir e era isso? Provavelmente ele se daria bem com esse conceito de niilismo, que foi muito explorado por Nietzsche, não sei ler. Esse mano de bigode que tu certamente já viu em algum lugar. Pra esse cara, há principalmente dois tipos de niilismo. O passivo, o que há uma visão mais pessimista e apática sobre esse vazio no sentido da existência, e o niilismo ativo, que é uma visão mais positiva disso, afirmando que a vida e a liberdade da autocriação dá sentido pra vida. Ou seja, aquele teu amigo que eu citei pode ser do tipo que quer dar um sentido à existência vazia, ou só aceitar que a gente é insignificante, que nada acontece depois da morte e que nada tem um sentido de verdade. Perante ao universo, seja uma única pessoa ou a humanidade inteira, somos completamente insignificantes, irrelevantes, vazios de propósito. Assim, toda a nossa existência, ações, sentimentos e sofrimentos não possuem sentido, não possuem motivo para existirem. Isso pode parecer e talvez realmente ser triste, mas é mais fácil de acreditar, não acham? Não se precisa provar nada, apenas ser e existir enquanto há tempo. Não é como se não devêssemos estar aqui, só não possuímos um motivo para isso. Não é uma verdade absoluta, é uma teoria.
Uma ideia que tu pode discordar ou acreditar. Tu escolhe o que tu vai fazer a partir disso. Não há certo ou errado. Não há uma resposta definida. Tu mesmo escolhe essa resposta, que esperamos que seja o que faça mais sentido para ti, se é que algo faz sentido. Não estamos dizendo que acreditamos, só estamos falando assim para ser mais compreensível de como essa filosofia funciona. Aliás, há um mito grego que também já devem ter ouvido falar, que representa a visão negativa desse niilismo existencial. O mito de Sísifo. Resumindo, um cara chamado Sísifo não apenas tentou, como conseguiu enganar a morte, o que deixou o deus do submundo bem irritado, e com isso o puniu de uma maneira bem cruel. Ele teria que rolar uma pedra enorme até o Já vi essa história. topo de uma montanha, mas toda vez que ele conseguia isso, a pedra rolava montanha abaixo, sendo necessário fazer todo o trabalho de novo e de novo. Nesse caso, o sentido da existência de Sísifo se tornou um monte de nada, um propósito vazio, e até hoje muitas pessoas podem se sentir assim, independente do que acreditam. Porém, É aquele negócio, né, cara? Você pode. É que nem andar numa esteira. Você anda e parece que não sai do lugar. Na esteira, literalmente, você não sai do lugar. Mas parece que você anda e você não sai do lugar. também podemos ignorar esse mito que só dá a lição de não mexer com quem pode ferrar com a tua vida, e atribuir nós mesmos o significado a tudo isso que chamamos de existência. Qual é o propósito da minha vida? Eu não sei, mas eu posso criar um. Eu posso fazer a minha vida valer a pena, apesar desse vazio de significado. A vida é tudo. Tu decide o porquê de estar aqui. No niilismo, em que há uma substituição dos antigos valores por novos, que podem ser criados pelo próprio indivíduo, podemos ser mais otimistas, ou talvez um pouco menos céticos. A vida não precisa ser só tarefas e um ciclo de fazer algo para ter algo, para assim fazer outra coisa e daí por diante. Podemos só viver uma vida leve, sem um propósito pré-definido, sem uma obrigação maior. Só viver da melhor forma possível. Viver, não apenas existir. Só o fato de existir por si só já é muito difícil para muitas pessoas. Eu, por exemplo. Mas a vida não teria graça se fosse só isso. E a graça da vida é tu dar graça a ela. E como fazer isso, tu me pergunta? Bom, eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu posso criar uma. Talvez o sentido da minha vida seja cuidar dos meus gatos, que é o que me faz feliz. Talvez seja passar o tempo com as pessoas que me cercam, que também me fazem feliz. Talvez seja isso. O que te faz feliz? O que te faz pensar, a vida vale a pena por isso? Tu pode dar esse significado a ela. Tu tem esse poder. De novo, independente do que tu acredita. A existência pode ser um vazio, mas a vida não precisa ser vazia. Seja de significado ou de... Aquele negócio, cara. Ah, mas quando acabar a vida, até lá, aí vão estar só o pó. Mas, tipo assim, cara, é aproveitar, né? Cada momento, cada minuto, cada segundo milésimo. Não adianta chegar nos 80 e pensar, devia ter feito isso. de atitude. Não, Reduzir passou, tudo ao entendeu? nada é uma oportunidade de poder aproveitar o momento atual sem se preocupar em uma missão de vida, algo que tu foi encarregado e precisa fazer antes de morrer. Apenas respirar e aproveitar. Mais uma vez, vamos dar uma viajada aqui, só para fazer uma comparação entre o que acontece no episódio e essa doutrina filosófica que está muito presente nele. É mais um dia qualquer, sem nada de especial, e Lula Molusco quer fazer a mesma atividade de sempre, praticar clarinete. Mas ele praticamente nunca consegue, e quando consegue, algo dá errado e o impede de novo. Isso não te lembra algo? No caso, a pedra de Sísifo. Sempre vai voltar para o estágio inicial de apenas inspirar o ar para tocar, e é interrompido antes de começar a soprar o clarinete. Tocar clarinete pode ser o propósito de vida de Lula Molusco, sendo que é o Só que ele, mano, eu vou ser sincero, agora eu tô fazendo mais sentido e tal. Ao mesmo tempo que ele empurra a pedra pra não conseguir tocar, porque o Boston Patrick não deixa, ao mesmo tempo ele empurra uma outra pedra, é pra fazer ele ser reconhecido como esse tocador, porque ele toca muito mal. Pra galera do tal ele toca muito mal, do tal ele não sabe tocar bem o clarinete, beleza? E acaba que daí ele meio que não sabe que isso. deixa ele feliz, mas fica indignado quando não pode fazer isso em paz. Ele só quer tocar clarinete e nunca consegue. Nunca deixam ele fazer isso. Aliás, há um momento em que esse propósito o sufoca, impedindo-o de falar. Um propósito pré-determinado que te prende, em que só há isso a se fazer e nada mais. Ele de fato não quer fazer mais É como se fosse que nem falou da pedra, né? Como se fosse um castigo não conversa de soltar. E quando perde esse negócio, meio que se perde da nada. vida. Só aquilo lhe é interessante no momento. Sendo que ele ficou preso no freezer porque, na real, ninguém deu por sua falta. Ele achou que sairia dali logo. Aí eu vou pra uma parte que, vendo agora aqui, pelo jeito que nem ele falou, ele resumiu o episódio e tal, falando que, como é que fala, falando que ele pediu pra voltar com o Bob Esponja e ele voltou assim, como se fosse nada. Minha teoria é o seguinte,
E se na verdade o Lula Molusco não foi esquecido? Ele meio que foi pra algum outro universo. Sim, não faz sentido. Só que não foi pra outro universo, tipo assim, mudou o universo. Mas ele foi pra algum lugar que é pra aprender que, tipo assim, não pode se garantir só numa coisa. Tem que aprender a ser um pouquinho mais paciente, tudo e tal. Mesmo ele aprendendo isso, depois ele acaba descendo a pedra e volta, porque ele volta a se estressar. Logo, mas nunca chegou ninguém ali para sequer questionar onde ele estaria, nem para resgatá-lo. Ele não faz falta. É só mais um. Não faz diferença se está ali ou não. Não há razão para perceber a Será ausência que o Bob Esponja, quando viu, pensou assim, não deve ser ele, deve ser uma escultura que ele fez? de algo que não possui tanta importância. Talvez isso soe meio depressivo, mas é uma ideia de que não possui nenhum antes ou depois. Não há uma pré-determinação do que se tem que ser e nem um destino diferente do nada. Não há nada depois. Não um espaço em branco. Menos que isso. Podemos imaginar o que acontece depois da morte, mas podemos imaginar como é não existir? Não no sentido da tua existência ser apagada da realidade, mas de tu ir dessa para melhor e só deixar de existir. Isso eu me refiro à consciência, claro. Sabemos o que acontece com o Não tem aquela frase, você morre depois de dois jeitos. O primeiro é quando, como é que fala? É quando você morre, assim, de fato, você perde a vida. E o segundo jeito é quando você perde, quando você morre, quando alguém fala teu nome pela última vez, uma coisa assim, cara. corpo, a parte física, mas é a parte intangível, o que não se pode tocar ou ver. Como seria? Quando o cérebro desligasse, a sensação de deixar de existir. Esse tipo de pensamento assola minha cabeça com uma certa frequência. Voltando ao episódio, 2000 anos se passam e só o acaso liberta Lula Molusco de sua prisão, não alguém. Esponjatron até passa por ele direto antes de perceber o bloco de gelo no chão e descongelá-lo. Bem-vindo ao futuro, diz ele, mesmo que Lula Molusco se negue a acreditar que o tempo passou. Só lhe restava o desespero diante do vazio existencial que ele tinha. Se ligou que ninguém veio salvar, ficou Tudo no futuro é cromado, tudo é igual, no mesmo nível de importância, sem valor. Até os clones mostram isso, um sendo uma cópia do outro, só relevantes para a vida cotidiana, para suas utilidades. Lula Molusco não só viajou para o futuro, como para um mundo em que ele também não teria valor, não faria diferença se ele estivesse ali ou não. Já no passado, os dois seres primitivos apenas seguravam água viva enquanto tomavam choque, e Lula Molusco ensina um propósito para isso. Vocês deveriam pegar essa coisa, não se torturarem por causa dela. Ou seja, algo que pode ser teu propósito não precisa ser uma fonte de dor e sofrimento. Só precisa ressignificar essa existência como pegar uma rede e caçar água-viva. Ao quebrar a alavanca, não é mais possível viajar nem ao futuro nem ao passado, apenas para uma realidade que se desfaz o que é material, temporário. A sala branca é a pura representação desse vazio, essa ausência de significado. A resposta da pergunta, por que eu estou aqui? Completamente sozinho na vastidão, Lula Molusco tenta fugir disso por sentir falta até mesmo daquilo que mais o incomoda. Ele volta para casa, mas ainda se recusa. aquele negócio, chega um ponto que, cara, você tá tão na merda que até a pessoa que talvez você não tenha muita relação vai fazer falta, porque você fez tanta merda, acabou sendo escolhido por causa dessas merdas que tu fez, que no final que A caçar água-viva. Em meio a um vazio existencial, a uma prisão de um único propósito. Então, se você perceber que você fez alguma coisa de errado, tudo e tal, com alguma pessoa, se resolva. Não espera até a morte da pessoa pra chegar e falar que, nossa, me arrependo de tudo. Resolva antes com a pessoa, não perca uma pessoa, você é o último contato tendo sido uma briga. Não morra brigado com uma pessoa, sempre tente ser bom. Não deixa a pessoa morrer brigado com você e também não morra brigado, porque daí Propósito, a saudade da vida, mesmo da sua parte negativa. Apesar da apatia, descrença e esse sentimento de vazio, o niilismo, esse nada que tudo se torna, não precisa ser apenas um desespero. Pode ser uma libertação para construir sua própria existência. Ou uma paralisia diante da vastidão do nada. Tu tem o poder de escolher. É dançar mesmo sem haver música. Apenas sentir o presente, o agora. Viver é para ousados. Tente ousar viver hoje. Com qualquer coisa pequena que seja. Apenas tente. Ouse ter curiosidade pela vida, pelo futuro, por si mesmo. A ideia do vídeo era focar no niilismo de Lula Molusco, mas acabamos indo para esse lado mais... eu não sei dizer. Talvez apelativo? O que eu quero dizer é que sabemos que a vida... que dependendo, não sei se eu vou estar falando bosta, mas cara, tem gente que talvez capta a mensagem, mas que nem eu falo, vai pegar muito mais tipo assim, o personagem só, não preciso passar por isso e tal.
Mas falando mais desse jeito, faz mais Pode sentido. ser difícil assim, para então, muita gente, e por isso certo queremos jeito sempre dar de esse toque de ei, tu não tá tão sozinho quanto pensa. Isso vai de cada um, é claro. Isso é apenas um convite a uma visão mais específica sobre a nossa existência. Essa foi a nossa visão, pessoal. Gostaríamos muito de saber a visão de vocês sobre isso, assim como todo vídeo nessa vibe. Achamos muito legal ver vocês interagindo aqui a respeito do que apresentamos. Além, claro, de sugestões que possam eventualmente ter. Comentei aqui de qualquer maneira. Agradecemos a atenção de vocês, que definitivamente traz sentido a esse canal e a nós. O meu nome é Estelmi e tchau! Falou! Então, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, Felipe.